Sejam muito bem-vindos ao Central da Notícia, ao programa Convívio, que aqui também é saúde. E falando em saúde, nós vamos falar com o nosso nutricionista, doutor Júlio, que nos ajuda bastante. Quantas pessoas passam aqui pelo consultório, né, doutor? Tudo bem? Tudo bem, Solange? Como estão as coisas? Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de saúde mais uma vez. Vamos elevar a qualidade de vida de quem está ouvindo a gente. É um prazer, né? Essa nossa parceria, toda semana aí dando dicas para as pessoas que estão nos assistindo. E hoje nós vamos falar de causas de doenças, né? Que às vezes, doutora, a gente vê pessoas assim, do nada, acaba perdendo a vida, acaba ficando doente, né? Aí a gente vai ver o histórico da pessoa, ela fuma demais, ela bebe demais, não tem uma qualidade de vida perfeita. E aí, doutor, o doutor que atende muita gente, acaba vendo muitas situações dessa? Tem muita coisa. A gente tem algo que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes, hipertensão, colesterol e outros problemas cardíacos também. Algumas coisas que podem estar vindo de maus hábitos, comportamento mesmo. E aí inclui sedentarismo, tabagismo, alimentação ruim, excesso de consumo de álcool. Várias coisas podem estar influenciando negativamente nessa saúde da pessoa. E é mesmo a pessoa que é magra, né? Porque quando a gente fala de nutricionista, fala do quê? Emagrecer, Emagrecer, mas fala de quem? Quem tá o quê? obeso. Obeso, né? E muitas vezes o magro, ele esquece. Mas nós temos uma aqui, né, a Adriana, que é uma pessoa que é magra e que está no projeto e ela precisa muito. Os magros também muitas vezes precisam fazer uma visita para o Eu acho que nutricionista. todo mundo precisa, pelo menos de tempos em tempos, ter uma visitinha aqui, sentar uns 40 minutinhos Isso, pra gente conversar, pelo isso. menos, sabe? E isso faz diferença, isso traz uma coisa diferente. Por quê? Às vezes a pessoa tá magra, mas não tá com. É aquela falsa magra, ou aquele falso magro, é, ela tá com muita gordura, o percentual de gordura tá alto, ou a pessoa tá magra com colesterol elevado, pode estar com E diabetes. acontece isso. Nossa, acontece mais do que o pessoal pensa. É que é mais propenso, isso é a ciência que fala, a acontecer com o obeso. A obesidade ela é uma causa de doença Sim, muito sim, grande, sim. mas a pessoa que é magra também está sujeita a isso, ela pode passar por essas situações. A falta de água, ela Falta de pode acontecer, Pode, falta de água né? prejudica tudo. Falta de água já começa a atrapalhar o nosso intestino a funcionar legal. A falta de água faz que o nosso intestino não funcione bem, a pessoa às vezes fica sem, vários dias sem ir no banheiro, os rins vão trabalhar mais se não estão hidratados. Muita gente tem pedrinhas nos rins porque acaba tendo uma hidratação Não, baixa, não baixa. consome a quantidade mínima necessária de água por dia. E o nosso corpo ele é composto basicamente de água, a gente precisa estar hidratado para isso. E quando a gente sente sede, Solange, já é sinal que passou da hora de tomar água. E você sabe que nós já comentamos isso em outras nossos bate-papo. Eu, depois que eu comecei a levar comigo a garrafa d'água, eu melhorei meu intestino, né? Eu tô tomando mais água, porque você lembra de tomar água, né? Sim, Hoje mesmo eu falei pro Lucas, né, Lucas, esqueci minha garrafinha em casa, eu vou sair daqui, eu vou voltar a pegar, porque senão eu não vou beber aquilo que eu tenho que beber de manhã. a gente tem que ter esses mecanismos para ajudar a gente a conseguir bater essa meta. Produtos industrializados também atrapalham? Também, isso é uma das piores coisas que tem. Hoje em dia, E mais fácil que a pessoa é consome. mais fácil. Eu falo assim, vamos pensar qualquer mercado que a gente vá hoje em dia. Tô com fome. Então, eu falo, a área de produtos industrializados é É gigante. gigante. A área de açougue e quitanda é uma parte pequena, sei É lá, verdade. 20% do mercado, talvez 25% se a gente tiver sorte do É mercado. verdade. Hoje a gente está fazendo, a gente está desembalando mais e descascando menos. Descascação. Quando o ideal seria a gente descascar mais, cozinhar mais em casa e desembalar cada vez menos. Mas, por exemplo, assim, por exemplo, eu vou no mercado, tem muitas coisas industrializadas, aí tem um lugar lá que vende sobrecoxa assada, essas coisas. Eu não vou pegar, eu poderia pegar uma sobrecoxa assada e comer, mesmo que não seja aquele horário que é de comer a sobrecoxa, não sei, estou dando um Sim, exemplo. poderia. Mas o que, que eu vou pegar? Vou pegar uma batata, vou pegar Uma coxinha, um uma coxinha, um quibe, quibe, que é tudo mais fácil de junto comer. com o refri, junto para sair já É, comendo é. e. É assim mesmo? É assim, as pessoas são assim. Eu tenho o costume, às vezes, de passar de manhã abastecer meu carro num posto, e virou um costume agora do pessoal do posto lá, e eu sento para tomar um cafezinho, uma xícara de café no posto.
E, cara, me assusta, tipo, 6h30 da As manhã, pessoas estão eu comendo pão lá de tomando formiga. meu cafezinho, de vez em quando um pão de queijo, que não tem É, glúten, é uma coisa que eu é. consumo, mas um só no dia. É, a pessoa com uma Coca-Cola de 600, duas coxinhas, um quibe, né? Eu penso, gente do céu, isso não Como tá que certo. não tá, um dia vai ter consequência. Vai, um dia a conta vem, isso é inevitável. Um dia falta de exercício também. Falta de exercício é o pior dos problemas que a gente pode ter. O que acontece com falta de exercício? A pessoa, às vezes até magra, ela vai ter que correr num quarteirão, quase morre, quase infarta. Ela tem que estar em casa, começa a fazer uma faxina, levantar sofá, subir em escada para trocar lâmpada. Meu, acaba se tornando horrível aquilo para ela. Ela acaba perdendo muito a disposição e o rendimento dela no dia a dia. Então, eu vejo assim, né, doutor, que muitas doenças que acontecem na minha vida, na sua vida, que é falta de se organizar na vida. Isso é falta de organização. Eu falo assim, hoje em dia, a gente pega pelo menos, todo mundo, 1 hora nisso daqui por dia. No mínimo, Ah, tá? no No mínimo, mínimo no 1 hora você fica mínimo. aqui zapeando, fica vendo Instagram, tudo, 1 horinha. Só que, meu, não tira 40 minutos para caminhar. Não tira 40 minutos para ler um livro, que higiene mental, para meditar. E a gente acaba se perdendo, a gente acaba ficando mal. A gente precisa, então, criar métodos na nossa vida. Em primeiro lugar, procurar um nutricionista, pedir os exames. Sim, verificar nossos exames, verificar como é que tá as vitaminas do corpo, os níveis hormonais são muito importantes. A gente começa por aí. Às vezes eu pego pacientes meus aqui que estão muito cansados, sem rendimento, o hormônio está baixo, vamos encaminhar para o endócrino, vamos trabalhar junto. Eu falo assim que isso é muito importante. Então, você também, né, que está passando por isso, aconteceu uma doença aí que você não, nem imaginava, você estava tudo bem, mas o corpo pede, né? O corpo pede ajuda e às vezes a gente não sente. Mas o corpo vai dando sinais. Vai dando sinal. Sua energia vai caindo, seu humor vai ficando ruim. Mas nunca acha que. Mas nunca é o problema. Às vezes, a alimentação é o teu melhor remédio, eu falo para as pessoas. É o melhor remédio. O melhor remédio, a alimentação evita tudo. Vou te dar um exemplo, esses dias um paciente meu que é hipertenso, ele falou, não consumo nada de sódio. A gente começou a conversar. Ele toma muito aqueles wheyzinhos Industrializado. industrializados, que eles têm um número alto de sódio. Consome muita barrinha de proteína que é alta em sódio. Gente, você tem hipertensão, você tem que estar atento a ler isso, ler os rótulos das coisas. É muito É importante muito também. importante saber ler o rótulo também. Coisa que tem muito sódio, Para quem muitas. tem hipertensão não é legal. Às vezes você pega uma coisa doce, você pega um exemplo achocolatado, Tá. Todinho, Todd ou Nescau. Ah. Eles têm sódio. Eles têm sal na composição deles. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Para não, às vezes, não coloquei sal na salada, não coloquei sal na comida, mas eu estou me entupindo de sódio em refrigerante, em achocolatado, em bolacha. Essas coisas a gente tem que observar também. Então, gente, né, fica a dica de hoje aí. Como o doutor Júlio disse, o corpo deu algum sinal, procura ajuda. Exatamente. Procura ajuda, vamos se cuidar, vamos Ou olhar não, para a não, gente. deixa, não deixa esperar dar sinal, né? Não deixa. A hora que vier a coisa grande, já estragou tudo. Às vezes, você, tipo, não vai mais conseguir controlar aquilo, eliminar aquilo. Você vai conseguir só talvez manter aquilo sob controle. Mas é muito mais difícil você controlar um monstro do que você eliminar ele antes de nascer. Nossa, repete. É muito mais difícil você controlar um monstro do que você eliminar ele antes de ele nascer. Então, não deixa nascer, não, né? Procure o consultório do doutor Júlio, né? Que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Muito obrigada, doutor, pelas dicas. Eu falo assim que se as pessoas assistissem todas as dicas que a gente dá, né? Ela já vai estar cuidando muito da Nossa, saúde. já cuida muito. E hoje em dia, além da gente, tem muitas pessoas levando conteúdo de qualidade, mas as pessoas às vezes passam e não dão atenção. A gente tem que tirar um tempo também para ouvir coisa boa. E aqui a gente tem Não coisa boa. ficar no celular só vendo fofoca dos outros, Exatamente. né? Como que é? Eu gosto até de brincar, o dia que a Virgínia separou, até caiu a internet, todo mundo falando disso, e aquilo que o doutor falou, ninguém se preocupa. Ninguém se preocupa. As pessoas, igual você falou, gastam mais tempo se preocupando com o relacionamento da Virgínia, que ela nem imagina que aquelas pessoas estão ali. E E esquece a de cuidar da saúde sua saúde. delas está perdida. Tá perdido. Fica a dica de hoje.